Olá magos e magas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente seguindo com os vídeos de Black Clover aqui no canal, dessa vez a gente finalmente tem acesso a todo o capítulo 301 do mangá. E com isso a gente pode ver em detalhes tudo o que aconteceu durante a grande batalha contra a Megícula, os novos poderes que surgiram e também a forma como Noelle se tornou muito mais forte neste confronto. Então eu te conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, se você é super importante e super vai ajudar o canal. Eu também já conto muito com você pra se inscrever se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! O capítulo se inicia em meio a toda destruição e caos. Diversas magias de alto ranking foram utilizadas ali, e agora apenas a árvore de Clifford permanecia no meio de toda aquela destruição no castelo do reino de Spade. Em meio a seus galhos, Asta seguia voando com sua espada de anti-magia. Ele levava consigo a rainha do reino de Hurt Loropédica, a quem havia acabado de resgatar. E ali, de cima, ele presenciava todo o caos. A capitã Charlotte Roseley e também Ryu, ambos estavam inconscientes ao chão, da mesma forma como Gaja parecia estar caído sem vida. Tudo isso havia acontecido graças aos movimentos do demônio de ranking superior Megícula. De longe, Noelle observava o garoto da anti-magia. Ela agora via que possivelmente uma esperança havia chegado naquele combate. O Asta havia entrado em cena, porém mesmo assim, a situação não era nada esperançosa. Black Clover 301. Sentimento. Neste momento a gente vê o Asta voando em cima da espada de anti-magia. Ele estava com Loropédica em seus braços enquanto pensava que ele realmente havia conseguido salvar a rainha do reino de Hurt. Porém, mesmo a protegendo da explosão causada pelo demônio Megícula, ela ainda seguia com maldições por todo o seu corpo. Ele não havia conseguido a salvar completamente. Nos ombros do garoto estava Lieb, e ele então começa a falar com Asta sobre o que havia acontecido. Ele dizia que até este momento só havia sido aberto um único portão do submundo. Apenas o primeiro nível da árvore de Clifford foi aberto, mesmo assim sim, existiam ali vários demônios de ranking superior. Megícula também estava ali, e ele não entendia como. Neste momento, então, tudo o que ele podia dizer ao seu companheiro era que seria impossível. Os dois observavam de longe Megícula, que estava ali, mostrando todo o seu poder e também extremamente calma naquele confronto, em meio a toda aquela destruição. Lieb pedia para que Asta o entendesse, afinal, sem o poder da magia de união, eles não tinham a menor possibilidade de vencer. Então, tentar enfrentar Megícula seria inútil. Enquanto isso, de longe, Megícula começava a olhar para aqueles dois. Ela dizia que era realmente incrível que alguém fosse capaz de realmente passar pela sua magia decadente. Depois de um tempo, ela percebia. Megícula dizia que este era realmente o humano da anti-magia, aqueles que todos falavam muito, aquele que Vanica queria muito enfrentar. Depois disso, Megícula olhava para suas próprias mãos e dizia que sentia bastante curiosidade. Realmente seria muito legal uma luta com ele. Porém, Megícula via Asta como uma figura imprescindível naquele confronto. Então, o demônio dizia que contra ele não podia correr riscos. Megícula olhava a todos e dizia: vamos deixar de brincadeira. Nesse momento, o demônio começava a olhar diretamente para Asta, que estava com Loropédica, e também para Vanica, que estava inconsciente ao chão. Neste momento, Megícula dizia que tinha que destruir de uma vez por todas tanto Vanica quanto Loropédica. E então, fixando seus olhos nas duas, ela percebia que a sua maldição ainda estava ativa e com seu poder crescente. Assim, Megícula dizia que deveria se manifestar o quanto antes e por isso já precisava agir. O seu olhar mostrava seriedade. Acontece que ainda olhando para Vanica e Loropédica, Megícula começava a perceber que a sua maldição estava se desfazendo. O seu poder mágico estava deixando as duas e ela não entendia como. Neste momento, o demônio se perguntava por que as suas maldições estavam simplesmente desaparecendo. E é então que a gente percebia que no ar, Megícula estava cercada pelas magias de rosas azuis, as magias de anti-maldições que novamente estavam ativas agora. Nesse momento, víamos que Megícula se virava imediatamente e olhava instantaneamente para a origem daquele poder mágico. Ao fundo de tudo estava Charlotte Roseley. Ali então víamos a princesa dos espinhos. Charlotte dizia que jamais aquele demônio deveria se esquecer que ela ainda seguia de pé e iria continuar lutando até o fim, utilizando todo o seu poder das rosas azuis. E então, neste momento, Megícula mostra fúria em seu olhar. Vendo o poder daquela maga, ela se perguntava como podia ser. Para o demônio de ranking superior era impossível que ela havia se recuperado como Charlotte seguia de pé. Mesmo assim, ela pensava em uma outra coisa diferente. Ao olhando de longe, só podia pensar que o poder mágico aumentou muito. E Megícula se perguntava como Charlotte se fez mais forte. E então, imediatamente, uma risada já nos mostra essa resposta. Ryu, com muita dificuldade, começa a sorrir. Ele diz que por fim, ele conseguiu utilizar a sua magia, uma magia bem diferente. Por não ser um poder que ele estava acostumado a usar, então colocar ela em prática realmente levou mais tempo do que ele esperava, mas aconteceu. E então a gente descobre que o feitiço que ele usou anteriormente, o Crepúsculo de Valhalla, se ativou, e quando ele se ativa completamente, o poder mágico dos seus companheiros aumentam muito. Todos que estão só ao alcance acabam ficando mais forte, e também nenhum dano que recebem pode tirar a sua vida. Ryu então começa a sorrir muito. Ele diz que tudo significa
significa que durante alguns minutos, os magos do reino de Clover são invencíveis. Porém, quando o efeito passasse, todas as feridas iriam reaparecer. Mesmo assim, ele dizia que isso não era algo pra eles se preocuparem agora. E então, neste momento, a gente via o Asta, que ele tava muito empolgado. Ele dizia que o Ryu era incrível e que estava muito feliz de ver que ele realmente estava bem. E então a gente via o Ryu sorrindo muito, ele tava muito feliz, utilizando cada vez mais poder. Enquanto ele começa a pensar que se o Asta não tivesse ido até aquele local e não tivesse chegado a tempo de parar toda aquela explosão, tudo poderia ser impossível. Então o Ryu dizia que com um pouco de sorte, ele logo estaria pronto para fazer a sua obra de arte suprema. E então, neste momento, Megícula começa a olhar para todos aqueles magos. O demônio de ranking superior começa a pensar que sozinho, eles têm uma força que realmente é ridícula. Porém, quando todos eles estão lutando juntos, eles são muito mais poderosos do que parecem. E então, neste momento, o demônio começa a sorrir. O demônio de ranking superior Megícula dizia que a humanidade jamais deixava de o surpreender. E então, depois disso, a gente viu um outro poder mágico surgindo, mas dessa vez lançado por Megícula. Um poder que saía do alcance daquela sala. Ela dizia que abaixo daquela torre existiam alguns discípulos da tríade que ela e Vanica acabaram deixando perder a vida. E agora, graças ao seu poder demoníaco e a força que conseguiu tirar de Vanica e Acer Silva quando levou as suas almas, Megícula dizia que agora poderia criar um exército perfeito, utilizando o poder de sangue e também aço. E então, neste momento, víamos surgindo o grande poder de Megícula. 100 guerreiros para enfrentar aqueles magos. Diversos antigos magos do reino de Spades que haviam recebido o poder demoníaco. E então agora todos eles seguiam para atacar todos os magos de Clover. Porém, imediatamente no meio do caminho, eles se encontram com a magia crepúsculo de Valhalla do Ryu. E então um grande confronto começa a surgir naquele momento. Todos os magos estavam dando tudo de si para impedir o avanço daqueles magos que estavam sendo controlados por Megícula. E o demônio de ranking superior acreditava ainda em sua vitória. Neste momento a gente via que Ryu estava realmente muito empolgado com aquele confronto. Enquanto Charlotte mostrava toda a sua dedicação, ela definitivamente faria de tudo para vencer aquela batalha. E enquanto isso a gente via que ambos os lados estavam atacando com tudo. Um choque de poder entre a magia demoníaca e os novos poderes fortalecidos pela magia de Ryu. E no meio de todos aqueles ataques estavam voando Asta e Loropédica, ali sendo quase atingidos. Asta dizia que neste momento ele estava todo dolorido, então seria muito difícil fazer alguma coisa para se defender. E ele ainda acabou no meio de tudo isso, então ele já não sabia o que fazer neste momento. Acontece que em apenas um instante uma grande magia de água o cercava. Uma onda se formou em volta dele e logo levou para baixo. Aquele era o poder de Undine que agradecia por ele ter salvado Loropédica. E então neste momento Asta disse de nada e também muito obrigado por ter salvo a gente nesse instante. Neste momento, Asta estava realmente bem mal. Ele pedia desculpas porque agora ele não serviria pra nada naquele confronto. Ele não poderia lutar, então dizia que deixava nas mãos de todos eles aquele confronto contra o demônio de ranking superior. E é nesse momento que Noelle, que estava um pouco distante, começa a gritar: como assim? Você acabou de chegar, como é que você tá dizendo que não pode lutar? Mas a resposta do Asta é que realmente não tem problema. Se tratando da Noelle, ele tinha certeza que ela iria conseguir. E então neste momento a gente via que ela estava se levantando novamente. Noelle neste momento pensava que dava pra perceber que o Asta havia passado por uns combates difíceis. Por esse motivo ele talvez não continue lutando, mas é então que ela começa a sorrir. Ela diz que era o suficiente. Nesse momento, segurando bem firme suas mãos, Noelle passa a dizer que agora ela sabe que o Asta está ali. Ela só consegue pensar nele. E enquanto pensava nele, ela sentia sua força retornar. Nesse momento ela pensava que então se tratava disso mesmo. Ela se enganou por muito tempo. Porém agora ela se deu conta, num momento como esse, numa grande batalha. Ela pensava no Asta e tinha certeza. Noelle dizia que finalmente entendeu que gostava do garoto da antimagia, que gostava de Asta. Acontece que neste momento ela pensa que não poderia ficar pensando nisso. Ela estava no meio de um grande confronto. E agora ela tinha que dar tudo de si. Noelle chamava novamente por Undine. Ela dizia: vamos lá. E como a gente viu, Undine havia acabado de se libertar das magias de maldições de Megícula. Dessa forma, poderia mais uma vez emprestar seus poderes a Noelle. Então juntas poderiam mais uma vez alcançar o nível divino. Noelle olhava diretamente para Megícula e dizia que agora era hora de derrotar aquele demônio de nível superior de uma vez por todas e salvar a todos que são importantes para ela. Neste momento víamos que Megícula realmente estava aguardando. O demônio de ranking superior ainda acreditava em seu confronto, mas Noelle mais uma vez se transformava. Ela dizia que este seria o seu último nível divino. E então, se transformando, Noelle conseguia novamente os poderes que anteriormente usaria para vencer aquele demônio. Ainda mais motivada pelos sentimentos que havia acabado de descobrir, Noelle estava pronta para atacar. E assim a gente chega ao fim da página 301 deste grande grimório. Chegamos ao fim do capítulo 301 de Black Clover. E eu espero muito que vocês tenham gostado do capítulo e da review. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço e tchau!